Uma pesquisa do Sebrae Minas, realizada em fevereiro, com pequenos negócios aqui do estado, revela que 60% dos empreendedores pretendem investir ou em digitalização, melhor dizendo, nos próximos 12 meses, mas a maioria enfrenta obstáculos como falta de recurso financeiro, desconhecimento e dificuldade de acesso a soluções digitais adequadas. Sobre este assunto, vamos conversar com a analista de inovação e mercado do Sebrae, a Carla Gobi. Olá, Carla, seja bem-vinda. Oi, Júlio, obrigada, boa tarde para todo mundo. Obrigado, a gente que agradece para falar de um assunto tão importante e que a gente sabe que desafia empreendedores de todo o Brasil e de Minas Gerais também, um estado que nós temos uma capital com muita gente que tem acesso a essas tecnologias e tudo, mas temos também os rincões de Minas Gerais, onde essa tecnologia ainda é novidade para muita gente. Bom, primeiramente, quais os principais entraves que acabam impedindo esses pequenos negócios de aderirem a essa digitalização, especificamente quando estamos falando aqui do nosso território mineiro? Então, pela pesquisa, eles até citam que o entrave é o desconhecimento, a dificuldade em relação à tecnologia. Mas acho que vai muito além disso, porque hoje a gente tem diversas plataformas gratuitas, plataformas de fácil utilização, que não necessariamente precisa de muito recurso financeiro, né? Tem muitas gratuitas, ou mesmo que precise de um desenvolvedor, de uma pessoa de tecnologia, de TI, por exemplo, porque existem plataformas que são fáceis de utilizar. Então, a gente tem esse trabalho muito de educar, de ajudar o nosso cliente a utilizar essas ferramentas, porque hoje o digital ele é muito acessível. E às vezes tem essa barreira, né, de achar que é inacessível, não é para mim, não tenho conhecimento, não tenho direito, não tenho dinheiro, né, não tenho recurso financeiro. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui é muito de fazer essa educação para ajudá-los a utilizar no dia a dia. E chama atenção justamente porque 60% dos pequenos negócios, eles pretendem investir na digitalização nos próximos 12 meses, mesmo diante desses obstáculos. Esse interesse, Carla, ele vem geralmente de que forma? Para que esses empreendedores querem investir em digitalização? É para melhorar, por exemplo, uma prestação de serviços? É para ter lucratividade? É para organizar melhor o dia a dia da empresa? Enfim, quais os objetivos gerais? O digital, a tecnologia, ele pode e deve ser utilizado como um aliado, como uma dupla, né, assim, do empreendedor. A gente fala que o empreendedor, muitas vezes o pequeno negócio, né, ele é uma equipe. Ele faz a contabilidade, ele faz o marketing, ele treina funcionários. E hoje a gente tem diversas tecnologias que podem ajudá-lo, otimizando alguma atividade que ele faça de forma manual, por exemplo, mas também ajudando a atender melhor o cliente, a ser mais competitivo, né? Porque ele tendo presença, ele consegue atingir um público que provavelmente ele não atingiria no espaço físico, né? A gente não tem limite geográfico com a internet, então é uma forma também deles acessarem outros públicos e utilizar mesmo como uma dupla, assim, como uma ajuda, já sabendo que eles têm esse acúmulo de função. Uhum. E chama atenção o interesse em capacitação em áreas diferentes. Marketing digital, por exemplo, 62% dos entrevistados demonstrando interesse. Uso de inteligência artificial, 48%. Gestão de redes sociais, 44%. Por mais que estejamos falando de tecnologia, são diferentes pontos da tecnologia, claro, que se Realmente. conectam, mas que são pontos diferentes. O que explica esse interesse nesse tipo de capacitação quando a gente fala desses empreendedores? Muitas vezes, quando a gente fala de digitalização, as pessoas associam mais ao marketing digital, mas é muito mais amplo, assim, né? Você pode utilizar para melhorar a gestão, você pode utilizar, às vezes, para fazer análise de dados, enfim, tem diversos eixos que a tecnologia, né, que o digital pode ser utilizado. Eu acho que hoje ele já tem mais essa visão das possibilidades.
No caso do pequeno, eles começam muito o processo de digitalização pelo marketing, começam lá vendendo pela rede social, divulgando e vai avançando. Mas eu acho que o interesse é muito talvez nesse conhecimento que eles já estão tendo, né? Da possibilidade de utilizar em outras áreas para facilitar mesmo o dia a dia. Inclusive, dá para ver que tem um interesse de adoção de automação nesses processos e isso ligado à tecnologia também. Queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, se há uma tendência, se vocês observaram isso pontual, qual a análise do cenário, Carla? Pois é uma coisa que a gente fala muito aqui com o nosso cliente, a possibilidade de usar a tecnologia para fazer automação mesmo, porque, como eu citei, eles acabam assumindo, acumulando muitas funções dentro da empresa, por causa de custo, né? Às vezes não tem uma pessoa para ajudar, e a automação ela vem para ser uma dupla, né? Para ser a tecnologia que vai tirar uma função que ele faz de forma manual ele vai conseguir automatizar. E assim, existem várias maneiras dele utilizar isso. Em rede social, por exemplo, se ele faz as postagens de forma manual, existem ferramentas que ele pode automatizar para elas serem agendadas e serem postadas, né, na data que ele tem interesse. Para conversar com o cliente, por exemplo, a gente sabe que às vezes tem muita demanda de atendimento no WhatsApp ou numa rede social, eles podem utilizar respostas automáticas, isso é justamente para tirar coisas manuais e ele ter mais tempo para a parte estratégica, né? Para a parte que realmente precisa dele ali pensando, utilizar essas ferramentas para automatizar diversas coisas que eles poderiam fazer de forma manual. Hoje em dia, Carla, o empreendedor mineiro, ele tem consciência dessa importância de redes sociais no e-commerce para criar, não criar talvez a principal ponte, mas uma das pontes que vão até aquele consumidor final dele usando essas redes sociais. O pessoal está ciente disso e está sabendo o caminho que deve tomar para poder ter os melhores resultados? Eles têm ciência, e inclusive o processo do digital ele começa muito pelo marketing, começa muito pelas redes sociais. Eu acho que tem o limitador deles terem esse acúmulo de função e às vezes a falta de conhecimento ou a falta mesmo de planejamento por não ter, né, alguém para ajudar, mas eles têm ciência dessa importância e aqui no Sebrae a gente vê muito que eles procuram muita capacitação, principalmente voltada para o marketing digital, porque é uma área que eles sabem que eles têm resultado, mas que eles precisam trabalhar e utilizar de forma estratégica. Carla Gobi, analista de inovação e mercado do Sebrae em Minas, falando sobre a pesquisa Digitalização nos Pequenos Negócios, que mostra esse cenário dos empreendedores aqui de Minas, pretendendo investir aí em digitalização nos próximos 12 meses. 60% dos entrevistados respondendo que sim, demonstrando a importância de estar digitalizado em um mercado que é global e que está hiperconectado. Carla, muito obrigado pela atenção e até a próxima aqui na 98 Eu que News. Um abraço. agradeço.